gente. Olá, bem-vindos ao Direitos do Aposentado. E o Sindinap ele firmou uma parceria estratégica com a Mafre, que garante mais segurança, cuidado com a saúde e tranquilidade aos associados. A Mafre é um dos maiores grupos seguradores globais de origem espanhola, com atuação em seguros, resseguros, assistência, serviços financeiros, entre outros produtos. Ela é reconhecida como a principal seguradora espanhola e uma das maiores empresas do setor no mundo, com forte presença, especialmente aqui na América Latina e no Brasil. E hoje nós estamos recebendo dois convidados para falar um pouquinho sobre essa parceria, que é a Ana Cláudia Calil, diretora comercial de marketing e produtos da Malte. Bem-vinda, Ana Cláudia. Muito obrigado obrigada, por René. aceitar o nosso convite. Um prazer enorme e eu que agradeço pelo convite. E temos aqui também o Paulo Henrique Rocha, o PH. Ele que é fundador da Integrity Corretora de Seguros. Bem-vindo, PH. E muito obrigado também por participar aqui com a gente. Muito obrigado, René. Eu que agradeço. Acho que a gente está aqui iniciando um movimento muito positivo para todos. Bom, eu sempre peço, quando a pessoa vem a primeira vez aqui no nosso programa, para ela falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Ana Cláudia, você podia falar um pouquinho para a gente? Claro, claro, vai ser um prazer e na realidade é uma grande honra, né? Primeiro, trabalhar num segmento que é extremamente importante na sociedade, que é o segmento segurador, né? Hoje, infelizmente, a sociedade ainda não tem uma cultura de risco e de seguro tão forte como a gente gostaria, mas isso vem crescendo nos últimos tempos, né? E eu tenho o grande prazer de trabalhar num segmento desse ecossistema segurador, que é o segmento de assistência 24 horas. O que é a assistência 24 horas? Onde segmento para o qual eu dediquei praticamente a minha vida profissional inteira, então são mais de 30 anos nesse segmento. A assistência 24 horas é o que traz a tangibilização do seguro para o segurado. Ninguém contrata um seguro para usar, né? O cliente contrata um seguro justamente para que não tenha nenhum problema com ele e que ele não precise, obviamente, acionar a seguradora. Mas as seguradoras elas precisavam estar próximas ao segurado, se fazer presente. Então, a assistência 24 horas ela foi a forma da seguradora se fazer presente no dia a dia do segurado. O que a gente faz na prática? Quando o cliente tem um problema na sua casa, liga para a assistência 24 horas, para a gente poder mandar um encanador, um eletricista, um chaveiro. Eu tenho um seguro de automóvel e eu tenho um problema de pane mecânica no meio da marginal. O que eu faço? Eu entro em contato com a seguradora, que na realidade sou eu, o serviço de assistência, e a gente manda um serviço emergencial para tirar o cliente daquela situação atípica, né? daquele imprevisto. E assim como residências, automóveis, a vida das pessoas, Renê, está cada vez mais necessitada desse tipo de auxílio, né? Ele tem a quem recorrer. E essa ajuda, esse apoio é dado por empresas como a nossa. A Maldi, ela é uma empresa especializada na prestação de serviços de assistência 24 horas do Grupo Mafre. Prestamos serviço a inúmeras outras companhias, nós não prestamos serviço exclusivamente ao grupo, e isso traz para a gente mais volume, mais negociação com a rede de provedores, por exemplo, com a rede de prestadores, porque para eu atender você na sua casa ou aonde quer que você esteja, eu preciso contar com uma boa rede de apoio. E essa rede de apoio são os profissionais que prestam serviço para mim. Então, esse ecossistema de o que você precisa versus o que eu consigo te prestar é o que a gente faz e faz com muita qualidade. A gente tem muita honra de prestar esse serviço, tá? Muito obrigado. E PH, qual que é a sua trajetória? Perfeito. Obrigado, René. Reforço aqui também. Acho que os parabéns ao Sindinap, ao presidente Milton Cavallo, a toda a diretoria e as subsedes por esse novo momento, né?
E assim como a Ana comentou, também agradeço aqui, fico honrado em fazer parte disso, né? Trazendo aí soluções para todos os associados, né? Bom, eu estou no mercado de seguros e benefícios já há pouco mais de 15 anos, né? Depois de passar por empresas multinacionais, corretoras e consultorias americanas, inglesas, eu criei a Integrity Consultoria e Corretora de Seguros, né, em 2019, com esse intuito de levar serviços de qualidade para todas as empresas, né, para empresas pequenas, médias e grandes, com o mesmo nível de entrega. Né? Então, assim, hoje a Integrity atua em 3 linhas principais de negócios, que são gestão de saúde e benefícios, né? Seguros empresariais e a linha de Affinity. E quando eu falo da primeira linha de gestão de saúde e benefícios, ela está muito conectada aqui com as soluções que nós trazemos, né? Nós temos aqui o privilégio de ter o Grupo Mafre, aqui a Mauri com a gente nesse processo. A gente atua muito fazendo gestão também de planos de saúde, né, para empresas pequenas, médias e grandes. Cada uma tem a sua necessidade, né, cada uma tem o seu perfil. Para algumas a gente faz gestão de sinistralidade, gestão de saúde efetivamente. E a gente percebe que muitas vezes as pessoas usam, por exemplo, o pronto-socorro sem necessidade, né? Então a gente vai falar um pouco mais aqui das soluções, por exemplo, de telemedicina 24 horas ou a telemedicina com especialistas. Então isso é fundamental porque a gente percebe isso na prática já há muitos anos, né? Sei que a Ana também tem esse histórico. Então a gente percebe que muitas vezes a pessoa, se ela tem uma dor de cabeça, se ela tem um pequeno problema de saúde, ela já vai para o pronto-socorro. E esse não é o ideal. Então a telemedicina, né, é um dos pontos que a gente vai trazer aqui e acaba buscando essa solução efetiva. Você falou realmente que uma questão aí que é bastante crítica para o aposentado, para o idoso, né? Que é isso dele buscar a assistência em saúde com mais frequência. Mas como o assunto hoje é a parceria, vamos começar falando um pouco como vai funcionar essa parceria entre Mafre, Maldi e eu esqueci o nome Integrity, perdão. E o Sindinap e os associados do Sindinap. Quer falar? Perfeito. Fala. Bom, na realidade já estão, né, ativas as chamadas assistências, então nós falamos aqui de um pacote de soluções, né, em saúde e bem-estar, que envolvem assistência funeral para o casal, telemedicina 24 horas e telemedicina com especialistas, assistência odontológica de urgência e uma rede particular para agendamento de consultas e exames com custos atrativos. Tá? Então, todas essas assistências já estão ativas, hoje já estão aí aptas, né, a atenderem os associados, então todo associado ativo já passa a ter direito a esse conjunto de soluções aí de saúde e bem-estar, né? Então, em linhas gerais, o associado, né, faz a associação direto aqui no Sindinap, né, e a gente tem, junto com a Mafre e com a Maldi aqui, as soluções e todo, né, o controle, a governança, a solidez do grupo e a garantia de que a pessoa vai efetivamente ser atendida no prazo ali correto. Você falou em preços atrativos. Percentualmente, na média, qual vai ser a vantagem que a pessoa vai ter nesses atendimentos médicos? Perfeito. Em linhas gerais, quando a gente fala, por exemplo, da consulta ou do exame, né, na rede física, que a gente está aqui falando de uma rede física particular, ou seja, né, se a pessoa fosse buscar esse laboratório, essa clínica, ela seria uma busca no modo particular, né? Então ela teria custos mais elevados, né? Então a gente tem consultas, por exemplo, que começam com R$50. Então, às vezes, uma consulta que custaria R$200 na rede particular, quando a gente Paulo Henrique pode trabalhar comigo, tá vendo? Tá vendendo melhor do que eu. Quando a gente traz daqui para essa busca, né, para quem é associado ao Sindinap, você tem uma grande diferença. Como é um atendimento nacional, e é importante, René, destacar também que todas as assistências, todas as soluções aqui, elas são nacionais. Então, é para um associado de qualquer subsede aqui do Sindinap, tá? No Brasil inteiro. Então, isso tem uma certa variação pelo Brasil, né? Mas a gente chega, às vezes, até 50% de desconto aí numa consulta. Eu acho, René, desculpa, acho que vale aqui talvez um complemento e uma contextualização, né? Esse pacote de benefícios, ele foi estudado, né, para atender as necessidades
do grupo do Sindinap, né? Dos beneficiários e dos associados. Então, essa é a nossa estratégia sempre, né? Nós aportamos na parceria, na realidade, um valor agregado muito forte, mas que ele não é definido simplesmente porque a gente tem a intenção de. Então né? não era um pacote que já existia que Não. vocês estão trazendo. Ele foi personalizado para o grupo, né? Entendemos em conjunto, né? E aí a participação da Integrity é fundamental, porque ela também está no dia a dia aqui do sindicato, né? E a gente entende a necessidade do teu associado, a gente analisa o perfil, a gente sugere algumas alternativas de produto que venham fazer com que o associado entenda que aquilo foi feito pensado para ele. Então, eu acho que esse é o nosso grande aporte quando a gente fala da parceria, né? Por que a gente fez a parceria? A gente fez a parceria porque a gente tem uma necessidade e uma oferta compatível com aquilo. Então, falar das coberturas para a gente é o nosso dia a dia, né? O beneficiário ele vai ter acesso a um atendimento personalizado, a benefícios que ele consegue dar valor, né? Que ele consegue perceber valor, melhor dizendo. E é isso que a gente tem com muita facilidade. Um outro ponto que eu acho que é relevante aqui para a gente comentar é que esse foi o pacote que a gente entendeu adequado. O que a gente vai fazer a partir de agora é acompanhar a usabilidade dele. Os associados estão usando? Eles estão valorizando? Há uma flexibilidade aí. Então, Total. Eu respondo também dentro da companhia pela área de produto. Então, a gente vai entender se aquele produto que a gente definiu de uma assistência funeral, por exemplo, a gente evita falar um pouco do funeral, mas é um serviço que tem muito valor agregado. A gente sabe o quanto hoje em dia custa um bom serviço desse, enfim, um bom serviço funeral. O cliente ele pode utilizar disso não só para o titular, mas também para o cônjuge. Então, é uma associada, pode ter cobertura para o esposo, é um associado, pode ter cobertura para a esposa, sem pagar absolutamente nada mais por isso. Então, são serviços que a gente vai acompanhando e, se for o caso, daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, a gente ajusta uma cobertura ou outra, inclui alguma outra que, porventura, os associados estejam sentindo falta. A gente está super aberto. Você falou sobre o auxílio funeral e realmente isso pesa muito para os nossos associados. Um funeral hoje custa em média R$5.000. Exatamente. E não é tão simples. Você não chega numa funerária e Sim. resolve. Até Sim. porque eles tentam empurrar muita coisa. Exato. Então, como é que vai funcionar O funeral, a assistência funeral, todo o nosso pacote de benefícios ele é personalizado. E dessa forma, os associados eles têm acesso a um telefone, pode ser inclusive um WhatsApp, tá? Mas o habitual é que o serviço seja acionado de forma analógica, por telefone. Eles serão atendidos numa central de atendimento que é nossa, da MAUD, né, do grupo. Serão atendidos 24 horas por dia, qualquer dia, sábado, domingo, feriado, enfim, 24 horas. Eu tenho uma central muito grande, justamente para a gente atender todo mundo sem nenhum tipo de transtorno. O cliente diz a necessidade que ele tem e toda a nossa equipe vai prestar o serviço para ele. A assistência funeral conta com eu vou chamar de intermediador, mas na realidade é um agente social que vai entrar em contato com a família, vai organizar a necessidade, vai entender a localidade, vai definir com a família qual é a melhor solução para aquele sepultamento, por exemplo. Então, tudo isso vai ser feito por nós. A família do beneficiário não vai ter nenhum tipo de trabalho. E também não vai ter nenhum tipo de custo. Essa é a preocupação, inclusive, dos nossos associados, porque
Sempre é um transtorno, né? E se a pessoa tiver de férias, porque nós oferecemos excursões, temos as colônias de férias, Sim. e infelizmente acontecer que venha a falecer, tem esse apoio também Tem, para claro. o translado? Tem. Já está incluído, inclusive, dentro do pacote. Independente de onde ocorra o óbito, o sepultamento é sempre no município de residência do beneficiário. Então, ele pode estar em viagem, ele pode estar fora da sua residência. A gente traslada, um serviço chamado traslado, né? A gente traslada o corpo já preparado, já com tudo muito bem seguro para ser sepultado no município. Enquanto isso, é preparado lá o local. Tudo é feito de forma que a família não tenha trabalho, que ela tenha um apoio não só burocrático, como você bem mencionou, porque a documentação é um ponto desafiador nesse processo, né? Desafiador, mas fundamentalmente um apoio emocional. Eu acho que esse é o grande divisor de águas aí de um produto que foi feito para ser servido num momento de dor, né? E você falou uma coisa importante, porque a gente sabe que nas funerárias não existe sensibilidade para tratar do assunto. Apesar de ser o negócio deles, eles não têm essa sensibilidade. Já o atendente de vocês, ele vai estar preparado para isso, né? Sim, o nosso atendimento ele é todo personalizado. As nossas centrais, só para você ter uma ideia, nós prestamos em média, mensalmente, 50 mil atendimentos. Então, é muita coisa. A nossa central, ela é subdividida em alguns segmentos. Então, um atendente que faça um atendimento emergencial de automóvel, ele tem uma característica, ele tem um perfil que não tem, por exemplo, um atendente da minha central de saúde. Né? A gente sabe que as necessidades do beneficiário são completamente diferentes. Então, nós treinamos o tempo inteiro. A central ela é movida a campanhas de performance, campanhas motivacionais, campanhas com foco em elogios por parte do cliente. Então, gerir a central de atendimento é uma parte do nosso trabalho, né? A outra parte do nosso trabalho é fazer com que eu atenda o mais rápido possível, porque o cliente que está do outro lado Muito da linha importante, com está com pressa, É. né? Então, independente do serviço que ele necessite, ele está com pressa, porque ele não acordou, né, querendo, vou ligar para a minha central de assistência 24 horas. Ninguém quer isso, né? forma Exato. alguma. Ninguém quer isso. Então, a gente sabe que a nossa participação nesse processo é muito importante. E se a pessoa quiser cremar e não sepultar? Também é coberto. Também é coberto. É claro que a gente tem, por localidades, né, as taxas municipais que influenciam no serviço, tá? Mas tudo isso dentro do limite monetário que a gente definiu em conjunto. Acreditamos que a gente não vai ter nenhum tipo de problema, e analisando todas as médias de valores a nível nacional, porque a gente também tinha essa preocupação, não é? Vamos definir um valor de limite que seja compatível com um atendimento em Sergipe, mas também no Rio Grande do Sul, também no Mato Grosso, também no Rio de Janeiro. Então, tudo isso foi muito bem estrategicamente pensado, tá? E se a pessoa quiser um plus, algo a mais, tem como fazer isso? Logicamente que vai ser cobrado, a gente sabe. Tem como fazer isso. O que nós buscamos é deixar o beneficiário confortável com o serviço que ele vai receber, né? A gente sabe que, claro, a demanda de mercado é compatível com uma oferta, né? Então, você bem mencionou, a gente sabe que é uma mão de obra, e as empresas que trabalham com isso, né, as funerárias, elas têm um rol de coberturas que é, enfim, praticamente infinito. Até né? violinista eles oferecem. Tem. Flautista, inclusive. Mas eu nem chego aí, eu vou te dar um outro exemplo. Um dos itens mais caros de um funeral, você sabe qual é? Não faço ideia. Não faz ideia? Coroa de flores. Olha.
coroa de flores. Nos nossos produtos, a gente cria um hall de coberturas, óbvio que coroa de flores está inserido, né? Mas uma coisa é você fazer uma coroa de flores com crisântemos, com lírios. Outra é você fazer uma coroa de flores com rosas colombianas. A gente fala nisso com muita tranquilidade porque é o nosso dia a dia, né? Não tem necessidade de fazer com rosa colombiana, né? Mas é claro, na média não tem necessidade, mas um cliente ou outro Pode querer. de repente vai querer. E quem somos nós para avaliar se faz sentido ou não faz sentido? É uma decisão do beneficiário, da família do beneficiário. Então, toda a nossa prestação de serviço ela é montada para atender todo mundo. Um ou outro vai querer uma coisa diferente. E aí ele vai pagar diretamente para a funerária. Tá. Mas ainda assim vocês conseguem preços melhores. Claro que sim. Claro que sim. Não é a tabela cheia. Não é uma tabela particular, né? Mas eu acho que foi um bom ponto também, Renê. Um dos nossos maiores diferenciais, um dos nossos maiores ativos, né? Melhor dizendo, é a gestão da nossa rede de parceiros. Então, a gente está falando muito da assistência funeral, mas os outros serviços são a mesma coisa, né? Qualquer tipo de necessidade ou qualquer tipo de desconforto ou inconveniente com a rede, a responsabilidade não é do beneficiário de resolver com um prestador de serviço. A responsabilidade é 100% minha. Então, a gente brinca que a gente tem um radar o tempo inteiro, né? Olhando o peixe que está na frigideira, mas também olhando o gato, né? Para não ter nenhum problema. A responsabilidade de gerir essa rede é totalmente minha. Então, se porventura a gente tem algum cliente que faça a opção da rosa colombiana, né? A rosa colombiana é linda, né? Você podia me dar uma de vez em quando, né? Manda lá para o escritório. Minha esposa já... Eu vou ligar para ela. Mas eu acho, e aí voltando para o tema da prestação de serviço, se o cliente tem algum desconforto ou algum inconveniente nessa prestação de serviço, ele aciona a Maldi. Na grande maioria das vezes, como a gente acompanha o atendimento em paralelo ao cliente, o cliente nem percebe, mas a gente está falando com o prestador, a gente sabe o que está acontecendo. Já providenciou o documento? Já providenciou a taxa do cemitério? A gente sabe efetivamente o que está acontecendo. E eu recebo os feedbacks desse prestador dizendo, olha, o beneficiário está optando por uma urna diferenciada. A gente já entra em negociação, né? A gente já sabe mais ou menos quanto o cliente vai ter que pagar de um adicional, por exemplo. Então, isso também é muito importante. A responsabilidade que a Maldi tem em relação à prestação de serviço. Sensacional. E, PH, conta pra gente um pouquinho, como é que chegou essa parceria? A ideia surgiu, como é que é? Perfeito. Ótima pergunta. Acho que está conectada um pouquinho com o que a Ana falou no início, né? Tudo que nós trouxemos aqui foi desenhado estrategicamente para esse perfil, para o Sindinap, né? Analisando nacionalmente, né? Então, houve uma demanda, essa demanda surgiu inicialmente através do presidente, Milton Cavallo, da diretoria. Nós fizemos inúmeras reuniões, primeiro, para entender o perfil, para entender a necessidade, né? Para a gente entender as localidades, né? Sabemos que é nacional, mas a gente sempre precisa fazer essa análise para a gente entender efetivamente o que nós vamos trazer de soluções e que essas soluções façam efetivamente sentido, né? Que a pessoa use, né? A gente, no mundo do plano de saúde, a gente costuma dizer que tem um plano de saúde e um plano de doença, né? Que a pessoa só usa o plano quando ela está doente. E é totalmente o oposto, correto, né? A gente brinca que, assim, nas assistências, por exemplo, na telemedicina, nas consultas, elas têm que ser usadas, porque isso é para uma utilização preventiva, né? Então, quanto mais a pessoa usar, mais saudável ela vai... Aqui no Brasil não há esse hábito de prevenção. Exato, né? Exato. Então, assim, foi fundamental esse período de análise que nós tivemos em conjunto com o Grupo Mafra e com a Maldi para chegarmos nesse desenho atual. E é interessante também, Renê, citar um exemplo aqui de uma dessas soluções que nós personalizamos efetivamente para o Sindinap,
que é essa rede de atendimento para consultas e exames com desconto, né? Dado o contexto, a gente sabe que hoje aqui, para se tornar um associado, pode ser qualquer pessoa a partir de 18 anos, não precisa ser necessariamente o aposentado, né? Mas a grande maioria é de aposentados. Sim, com né? certeza. Então, por exemplo, quando o beneficiário, né, o usuário, vai utilizar essa rede para consultas e exames, ele tem algumas opções, né, que nós criamos e adaptamos para o perfil do Sindinap. Ele pode, por exemplo, ligar no 0800, fazer o agendamento da consulta através de um concierge. Então, ele pode usar só o telefone, ele pode usar o aplicativo, se ele quiser e se estiver familiarizado com a tecnologia, né? Nesse aplicativo, ele pode fazer o agendamento e pode fazer o pagamento da consulta já no aplicativo também, né? E criamos também uma terceira opção, que ele pode buscar no aplicativo, ou pode buscar no 0800 qual é o médico, né, da particularidade ou da especialidade que ele precisa na região dele. Ele mesmo pode ligar e ele faz o pagamento da consulta ou do exame lá no prestador. Então, se ele não está familiarizado com a tecnologia ou não pretende usar, não tem nenhum problema, ele vai ter o mesmo benefício de todos os demais associados. É sensacional, porque você falou uma coisa que é realmente um problema para os nossos associados, que é a tecnologia. Né? E eu mesmo nasci muito antes de um celular, né? Então, você imagina... Nós todos genéricos, né? Também tenho, de vez em quando, uns tropeços aí. Nós temos cursos de smartphone aqui para a pessoa aprender Sim. a manusear, também para conhecer os programas que tem, quais eles podem usar com tranquilidade, outros que ele precisa ter cuidado, ele sempre tem. E é sensacional isso de você oferecer outras opções, porque ele vai precisar, com certeza, uma hora ou outra, ele vai precisar de outra, porque não está tão familiarizado. Perfeito, perfeito. E nesse mesmo contexto, se ele não quiser entrar em contato com o prestador, né, com o médico, ou com a clínica, ou com o laboratório, ele pode ligar no 0800, ele explica a necessidade dele. Esse concierge do 0800 vai avaliar qual é a melhor rede de atendimento, as disponibilidades, e vai retornar com ele para entender se faz sentido. Se fizer sentido, Traduz o que é avança no concierge para agendamento. nossos... Eu ia fazer exatamente esse ajuste. É justamente uma pessoa que vai atender a necessidade do beneficiário. É uma pessoa, é quase como um assistente pessoal, né? Vai entender a necessidade, eu preciso de uma especialidade de, enfim, dermatologia, né? Ou pneumologia. Ele vai entrar em contato com o 0800, né? Vai ser atendido, vai passar qual é a disponibilidade de horário, melhor dia da semana, o bairro onde ele prefere, ou então pelo menos a abrangência dele, e esse assistente vai fazer esse atendimento e esse agendamento para ele. Depois retorna para ele dizendo, o senhor, temos essa opção, qual que o senhor prefere? E está resolvido. Ótimo. Então, realmente facilitar a vida do associado que está... Sem dúvida, sem dúvida. E Renê, complementando essa estratégia que foi desenhada anteriormente, o objetivo também de nós termos aqui, né, a Maldi, o Grupo MAF, é porque, primeiro, a gente tem solidez, a gente tem garantia de entrega, a gente tem SLAs, então a gente tem governança, isso tudo é muito importante, né? E a Integrity funciona aqui como uma ponte, né, entre o sindicato que tem a necessidade e a melhor opção aqui, né, para trazer as soluções. E outro ponto importante é você ter todas as soluções com um único parceiro. Ou seja, hoje com a Maldi aqui, nós temos todas as soluções. Então, todos esses itens que nós trouxemos, né, para o associado é com um único fornecedor. Então, a gente fala apenas com o Grupo MAF, apenas aqui com a Maldi. Então, a gente tem, como a Ana disse, né, toda essa facilidade, né, de se precisar de um feedback, precisar de um ajuste na rede, precisar de qualquer tipo de adequação, é um único fornecedor. É um único 0800 que o aposentado ou o associado passa a ter. Então, ele tem um único canal. Então, você facilita de diversas maneiras, né, essa utilização efetiva. E o nome Mafre tem o peso, né? É conhecido, reconhecido pela qualidade que oferece, né? Sim, é uma companhia de mais de 90 anos a nível global, né, Renê? Então, aqui no Brasil, nós estamos há mais de 50 anos, né? O Grupo Mafre está presente no mundo há mais de 90, aqui no Brasil há mais de 50.
E a nossa operação da Maldi, né, que é a companhia de assistência do grupo, ela está no Brasil há mais de 30. Então, temos aí um bom histórico, né, uma boa estrada percorrida. Mas você fez um comentário, e PH também complementou, em relação à rede de parceiros, né? Nós atendemos a nível nacional. A gente vai atender o beneficiário aonde quer que ele esteja. Porventura, ele pode estar num município que eu não tenha nenhum prestador credenciado, né? Ele pode estar, enfim, no interior de um determinado estado e em que, porventura, eu não tenha esse prestador. Mas eu resolvo o problema do cliente. Eu vou resolver. Mesmo que eu tire um prestador de outra localidade mais próxima, ou que o cliente também nos ajude a localizar um prestador que, porventura, pode não prestar serviço para mim, mas eu pago. Então, a ideia é o beneficiário usufruir, né? E não ter nenhum tipo de problema. Você falou uma coisa aí que eu tinha pensado antes, eu acabei me esquecendo, que caso ele resida em uma cidade onde não tem crematório e quer ser cremado, como é que funciona isso? Ele vai para o município onde tenha o crematório mais próximo, ida e volta. Então a gente gerencia isso sem problema nenhum. Tá? Perfeito. Bom, nós estamos terminando o programa. É rapidinho. Quando a conversa flui, então. Voltar mais vezes. Espero que sim. Com certeza. E eu gostaria, você quer deixar algum recado para os nossos. Não é ouvintes, nem telespectadores, né? São os internautas. Que legal. Claro que sim. Eu reforço aqui a nossa honra de participar desse projeto. Eu acho que a gente nem pode mais chamar de projeto, né? Já virou realidade. Estamos super à disposição. Temos certeza absoluta que vai ser um sucesso, não só a parceria, mas a percepção de valor do cliente. E esse é o nosso propósito, né? De prestar um melhor serviço com muita qualidade, com muita solidez, como a gente bem disse aqui, e muito abertos também a muitos feedbacks, né? Que eu acho que isso é uma parceria de sucesso. Sim. A gente retroalimentar esse projeto, né? Enfim, esse programa de benefícios. A gente vai acompanhar. Esse foi o nosso primeiro desenho. O que a gente puder agregar de mais benefício para o associado vai ser um prazer. Perfeito. PH, quer deixar algum recado? Ótimo, quero sim, muito obrigado. Eu quero, em nome da Integrity, aqui agradecer a parceria, agradecer, né, essa realidade já atual, que não é mais um projeto, né? E dizer que é só o início, acho que é um novo momento do sindicato, né? A Integrity funcionando e atuando como ponte entre os principais parceiros, né? Sempre traz daqui, né, parcerias sólidas, parcerias confiáveis. Então acho que isso traz muita credibilidade para esse projeto, né? E para algo que certamente vai ter aí muita evolução nos próximos meses. E todos os associados certamente terão aqui soluções efetivas. E para aqueles que ainda não se associaram, eu acho que cabe aqui o convite, falar com a sede aqui em São Paulo, com a sua subsede, e se tornar um associado, porque certamente vai poder usufruir com a família, né? Se for o caso, trazer mais associados para todas essas soluções aí já em prática. E tiver alguma dúvida, no nosso site tem lá as informações, inclusive os contatos para subsedes que nós temos nos estados aqui no Brasil. E agradeço mais uma vez a presença de vocês, aceitaram o nosso convite aqui para participar do nosso podcast. E agradeço também ao Érico, que está na nossa técnica, garantindo que o programa vai ao ar. E obrigado a todos que nos assistiram e até a semana que vem.